Salve galera do Legends, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Zamora FPS, estamos aqui para mais um Legends para vocês que estão curtindo o quadro das lendas do CS, desde o beta até o CSGO. Galera, hoje eu tenho o orgulho de apresentar um parceiro, gente boníssima, e que eu não sabia, né? Até pouco tempo atrás eu não sabia que foi um excelente jogador de AWP. Então, venho aqui apresentar para vocês. Engraçado que a maioria da galera que eu tenho entrevistado era bom de AWP, né? Teve o Mercenários, o Kogu, o Godes, né? Galera especializada na verdinha. Vamos lá, galera. Nome: Guilherme Rodrigues Calvalhes. Idade: 39 anos. Pelo nome eu acho difícil alguém saber, hein? Cidade onde nasceu: Campinas. Difícil, essa aqui é da velha guarda, hein? E times pelo qual atuou, MAP ou MAP, CAT, MKC2, Neve e Forplay. Galera, tenho orgulho de apresentar para vocês o nosso querido e carismático Carva, o Maldoso. Salve galera da twitch.tv/ZamoraFPS, estamos aqui com essa lenda Carva. Cara, primeiramente, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí conosco, né? Muita gente que eu venho entrevistando sempre falando de você. O Dance já tinha me falado uma vez que você era pró na época. E aí eu falei, não, a gente tá falando do mesmo Carva? Ele falou, tá, pô, do Carva, da tribo. Eu falei, não, mentira, pô. Ele falou, é sério, porque eu não sou dessa época, eu vim depois. E aí o Kogu falou de você, o Mourinha falou de você. Eu falei, não, tem que trazer o Carva aqui. E aqui o Carva está. Cara, fica à vontade, dá um recado aí pra gente já dar início na nossa resenha. Obrigado, salve aí para todo mundo, salve Zamora, salve galera. É um prazer estar aqui, até porque eu vi os convidados que já passaram, então é com orgulho que me recomendaram e que você me trouxe aqui. Então valeu aí pela resenha, valeu pelo convite. Massa. Carva, as perguntas são mais ou menos default para todo mundo, né? Então a gente sempre começa lá do início. Qual foi seu primeiro contato com o Lan House? Cara, meu primeiro contato com Lan House foi nada menos, nada mais do que a Monkey Campinas. E eu lembro perfeitamente como foi. Meu primo, um salve aí pro Rodrigues. Não sei se é salve ou não, porque me trouxe para o mau caminho. É brincadeira, mau caminho só porque, né, começamos a faltar um pouco mais nas aulas e tudo mais. Mas, pô, se você parar para pensar, graças a ele eu tô hoje onde eu tô. Então, assim, eu tô bem imersido, né, bem dentro do mundo gamer até hoje, né? Fiquei um tempo longe. Mas basicamente ele virou e falou assim, cara, você é um joguinho novo que é muito legal, tal, tal, tal. E era ali perto de onde eu tava, era literalmente do outro lado da esquina, na esquina oposta ali na Júlio de Mesquita, aqui em Campinas. E, cara, fui uma vez lá, pô, fui jogar, eu lembro até hoje, era na CS Mansion, e eu sou ponte pretano, lembro que eu tava jogando contra só um cara, que era o ponte pretano, por isso que eu lembro. E, cara, eu não conseguia nem parar a mira. Eu falei, cara, esse jogo não é pra mim, velho. Eu botava assim, o mouse voava daí, né, veio o boss lá, que era um dos donos coreanos, falou, não, você tem que ajustar a sensibilidade. Já tava quase saindo, tava quase encerrando a carreira ali. Mas aí ele ensinou a mexer na Sense, que é o apelido que a gente, todo mundo dá, né, no mundo gamer. E aí foi só alegria. Daí não parei mais. Massa. Acho que o meu primeiro contato também foi uma coisa meio bizarra, né? Meu primeiro contato foi em Brasília em 2001, se não me engano. Acho que um tempo depois que você, né? 2001 você já estava É, jogando assim, eu pré-qualify, comecei em 2000. Foi começou bem em rápido 2000. também. Comecei acho que meados de 2000 e aí ou 2001 começo, eu não lembro exatamente, mas foi entre 2000, fim de 2000 e começo de 2001. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato foi pelo Iron Man, que era do Six Clan, na época era do Embi, né? E aí ele falou, cara, vou te levar, e não sei o que, me levou, aí ele botou a tag do Six Clan, né? Simulacron Six Clan,
e Zamora. Aí os caras iam só tomando bala, só tomando bala. Os caras, irmão, tá roubando a tag dos outros, conseguia nem andar, velho. Mas, É. assim, paixão à primeira vista também. Aqui a gente já dá um salto já para a gente saber um pouco mais da tua carreira, Carlos. Qual foi seu primeiro contato com o CS competitivo? Cara, eu acredito que foi nesse MAP que eu te falei, né? Que eu te falei que eu participei. Então, assim, eu só lembro que, tipo, a partir do momento que eu conheci o CS até jogar competitivo, eu não saía da Lan House. Se eu não tava ali matando aula, eu tava ali jogando no fim de semana e não saía. Cara, era uma febre, né? Tipo, se você não chegasse 9 da manhã, ou antes, na verdade, tinha que chegar 8h30, porque 9 da manhã ou 10, sei lá que horas abria, tinha que chegar meia hora antes para pôr nome na fila. E aí você ia sentar. E às vezes você chegava e já não tinha nem PC pra você. Aí, aí o competitivo foi isso. Eu fui jogando, né? Você vai jogando, vai começando a melhorar, aí começa os convites e tal. Entrei nesse map, não durou acho que pouquíssimo tempo. Eu entrei no CAT, que assim, a Monkey Campinas tinha dois times grandes, o oficial, que era a MKC, né, que era o sonho de todo moleque jogar, e aí não é nem segundo time, é o time rival, só que assim, né, é como um futebol, os melhores sempre vão para o MKC, mas mesmo assim o CAT tinha um time muito forte, aí eu consegui entrar nesse time, fiquei mais ou menos por aí também uma semana e já fui escalado para o MKC 2, que tinha dois times, aí tinha o time um e o 2. E aí também não Nossa. durou uma semana. Acho que, cara, tipo, foi uma ascensão meteórica, porque, cara, eu ficava uma semana ou um pouquinho mais em cada um. Foi aí que, tipo, deu uma semana. O MKC 2 foi quando a Monk decidiu desfazer de todos os times, né? Ia escolher só um, só que ia mudar o nome. No caso, o MKC 1 virou o Red Star e o meu MKC 2, pô, não durei uma semana. Cara, eu sonhava com essa tag. Meu sonho era ir no servidor lá enquanto todo mundo tava vendo para me exibir que tá, assim, era o sonho de todo mundo. Usar o MKC, porque você não botava MKC 2, você botava MKC, então GG, né? Não durou acho que nem uma semana. Mas aí o nosso virou o Neve. Tipo, o Boss e o Never eram dois donos, né? Da LAN. Aí o Boss falou: não, o Red Star, o MKC 1, que a gente só vai bancar. MKC 2 não. Aí o Never, que era outro dono, falou: pô, não, eu vou bancar os moleques, inscrição, levar nos campeonatos, gasolina, todas essas coisas, eu vou levar eles e deixar jogar também. Aí, pô, fechou. Aí eu fiz o nome do Neve em homenagem a ele. Eu falei, pô, eu tenho que pensar aqui. O Never, né, que era um dos donos do apelido dele, daí eu pus Never Ending Violence. Hoje não poderia, né? Violência que nunca acaba. Mas ali, quando você é mais novo, você tá, né? Você quer meter um nome e uma tag que seja, tipo, agressiva no sentido. Não do jogo ser agressivo, mas de, Sim. né? Você tá indo para comer bala, para dar bala. Então. Eu participei do time que chamava Holocaust. Ah, Então, e o EMB, né? Esquadrão da exatamente. Morte de Brasília. A gente não tinha muito nexo nessa época. E o E Mourinha a gente nem falou, fazia por mal, né? Não era que, nossa, gente, pô, claro. era mais para, né, para até qualquer linha ali, qualquer vantagem no servidor valia. Então, se era para amedrontar o Exato. time adversário, com todo respeito, a gente fazia. O Mourinha falou do teu time, do Neve, né? Na entrevista dele, foi uma entrevista longa e ele falou várias vezes. Legal. Cava, na sua época, quem era o jogador que mais se destacava no cenário? Sei lá, se você pudesse me dar três nomes. Você falava assim, pô, aquele Cara, cara no servidor assim, era um monstro. cara, três caras que, na minha opinião, eram muito monstros no servidor, era o Tyson, do MKC, né? O cara era tipo assim, pegada do Coldzera, era difícil trocar, o cara de AK jogava muito. Aí os, tipo, não é na ordem, mas o Tyson era considerado um dos mais fortes da época, do Brasil, né? E aí o kart para mim, porque pô, o kart foi um dos que me inspirou a ser Alp, eu era Alp, e ele já era embaçado quando eu comecei, e sempre continuou. Então, assim, eu falei, cara, eu acho muito legal, de sempre focado. É um tiro, uma morte. Eu falei, velho, você é Alpe. Eu me inspirei no kart. E aí, o terceiro, cara, que acho que pra mim era muito bom, era o Kiko, cara. O Kiko, pra mim, quando eu jogava nos campeonatos, pra mim era o que mais se destacava. Falando no Kiko, mandei mensagem para ele. Ele falou que tá passando por uns probleminhas de saúde, mas que ele quer participar. Vamos esperar o Legal, tem Kiko que aparecer chamar. aí. Cara, outra pergunta que eu queria te fazer.
qual que foi o fator que você coloca como decisivo para Campinas ter um dos melhores times do Brasil na época? Porque Campinas, pô, muita gente sabe que Campinas é uma cidade gigantesca, né? Sim, Mas que hoje em dia, ou até 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez, Campinas perdeu um pouco do protagonismo no CS, né? Parece que os times de Campinas, não sei, miaram, enfim, sim. talvez com o fechamento de Lan House, não sei. Mas da minha época que eu jogava, pouco se falavam dos times de Campinas, mas se eu for pensar um pouquinho para trás, os times de Campinas tinham um protagonismo. O que que você acha que foi um fator importante para esses times estarem no topo essa época? Como você falou, Campinas é uma cidade grande, tanto é que ela é a maior não capital do Brasil, né? Pô, tem 1,5 milhões ou quase isso de habitantes, é bem grande, mas eu acho que o que determinou isso realmente foi o fim das lan house, porque aqui tinha muito, a Monk era a principal, ficou durante muito tempo, mas tinha facilmente umas 3, 4, 5 assim, que tinham time bons, fora as outras que eu nem deveria saber que existiam. Então, eu acho que isso com certeza, né? E também o fato do Source ter saído, né? Era Source? Não, o CS que saiu depois do 1.6. Foi o Acho que era Source. o O Source. Source matou tudo, né? Matou todo mundo. Matou Então, todo assim, à mundo. vontade, muita gente saiu, eu parei de jogar. Eu já estava trabalhando, em 2005 comecei a trabalhar na IBM, então já larguei o CS de lado. Então, e quando eu joguei o Source, cara, não bateu. Eu falei, esse daí não tem como. Mas eu acho que é isso, é só você parar para pensar também, pô, assim, de cabeça, eu posso estar falando besteira. Mas, por exemplo, Curitiba, que, pô, é uma cidade top, sempre teve times bons, também, né, hoje em dia não tem mais, não se ouve tanto. Até o Rio, por exemplo, tem times bons lá. Mas eu acho que, assim, é que São Paulo é São Paulo, né? São Paulo É, ali é a cidade onde tudo acontece. Eu moro 1 hora de São Paulo, Campinas não tem nada. Mas eu acho que hoje mesmo, tipo, o mundo dos games em geral tá tudo concentrado como todas as outras oportunidades em outras áreas estão em São Paulo. fato. E trazendo já essa história do CS, né, de 2000 a 2002, 2003, mais ou menos, por que que o Embi, né, eu sou de Brasília, né, eu sou natural de Brasília, então eu puxo um pouco a sardinha para a galera do Sim, Embi. claro, tá Por que que certo. o Embi era temido essa época? Porque o próprio Kogu falou, cara, na época top um era o Embi, os caras chegavam e não sei o quê, botava para quebrar, arará. Por que que o Embi era tão temido assim? Cara, acho que para começar os caras eram bons, né? Tipo no CS, eram bons nas balas. E obviamente naquela época a gente não tinha muita internet, assim, tinha os fóruns e tudo mais, aí você via Embi para todo lado, ponto .night, etc. Então assim, os caras já ganhavam o campeonato quando eu tinha começado, já estavam ganhando pelo Brasil. Então assim, e aí a impressão que eu tinha é que eles eram muito mais velhos, que seja 2, 3 anos. Aí você já, entendeu? Você já fala, pô, os caras é mais velhos, são melhores de bala, etc. Então, acho que, assim, tudo isso culminou no fato deles serem temidos aí por todo o Brasil, né? Até o MKC começar a engrenar e começar a ganhar bastante coisa também. É, você participou da CPL que veio o SK para o Brasil? Participei. A gente ganhou o pré-qualificatório. Quando o Kogu falou naquele clipe, eu tenho quase certeza que foi aquele. É que a gente ganhou praticamente tudo em 2001. 2001 foi um ano muito bom. A gente só não jogou a WCG porque ela estava acontecendo na mesma época que esse pré-qualificatório. Então, preparativo, tudo mais, e outros campos. Então, a gente, como Neve, acabou não participando. Cara, a gente não tinha nem ideia de que era um qualificatório para ir para a Coreia. Olha como as coisas são engraçadas. E aí, Loucura, né? para mim, deu bom, porque né, eu ganhei o pré-qualify para poder ir para o Rio de avião, que nós todos, o Neve foi, e ainda fui chamado para ir para a Coreia. Então, 2001 para mim foi perfeito. Eu saí ganhando dos dois lados. E esse campeonato, o Mourinho, pelo menos, me falou que na época o SK, assim, os caras, ninguém tinha bala para trocar com Não, eles, era né? outro rolê, não era nem comparado a Astralis na época, na era Astralis, não era o mesmo gap de diferença que era o nosso CS pro deles. Era como, mas era como se a Astralis viesse só jogar no auge aqui no Brasil, velho. Não ia dar para trocar. Mas serviu muito de aprendizado, né? Pelo que a Pô, galera serviu. conta.
Pra caramba, pra caramba. Infelizmente foi um campeonato que a gente jogou mal, inclusive a gente jogou contra os caras de Brasília, e aí acho que eu era o único que era um pouco mais velho do time. Aí os caras meteram o terror na molecada do meu time. Pô, meu capitão tinha 15 anos, velho. Os caras falando que ia pegar ele na saída. Óbvio Eu que eu fiquei sei que sabendo eles dessa não iam história. fazer isso. Mas aí, pô, aí, tipo, eu tremeria. Se eu tivesse 15 anos, pô, tem um marmante falando que vai te pegar na saída. Você não e foi, né? Tipo, foi o fator psicológico, com certeza. Eu acho que eu cheguei a te contar essa história. Eu tava em Tumbiara. O Jaime, o CEO da Fúria, Aham, tava jogando no meu time, tava completando pra gente. E a gente pegou dois times, VG1, que era Virtual Game 1 e 2. Na época tinha isso, né? sim, MKC1, bastante. 2, enfim. Exato. E aí os caras do VG1 eram os caras mais velhos. Não mais velho que eu, porque eu já sou velho, eu vou fazer 41. Então os É, caras eu eram mais ou também. menos da minha idade, um pouco mais velho que eu na época. E o meu Só que time era dois, tudo. 3 anos naquela época era muita coisa, né? Era um Porque muita gente absurdo. estava menor de 18. Exato. E aí a gente perdeu para esses caras. Era uma arena só, de costas um pro outro. A gente perdeu a final winner, foi jogar a final lá contra o VG2. E aí a gente tava dando um sacode na Detran, que era o nosso melhor mapa. Mas assim, uma peia, tava fácil o jogo. Aí os caras do VG1 entraram na arena e começaram a dar tapa na nossa cabeça. Eu jogava Que com a isso? Juro, eu jogava com a bandeira do Chile nas costas. O cara pegou minha bandeira, jogou no chão, falou que ia bater a gente. Nossa. Pô, É, vocês vão isso eu acho que apanhar. Ah, os isso é caras uma das coisas passaram, velho. que eu não isso daí é para mim eu acho que até ser ameaçado do jeito que ameaçou, porque daí se você parar para pensar com todo respeito, não estou dizendo que a gente ganharia, mas se você precisar ameaçar um moleque de 15 anos para poder ganhar dele, é foda. Mas eu acho que os caras estavam dando bala, não tem jeito, tipo, a gente não tem como saber, mas eu acho que isso daí ia passar um pouco do xingar de horrível, mandar Sei. tomar naquele lugar, isso daí, cara, isso daí faz parte do jogo, os caras batiam na mesa, tudo isso ajuda, né, no psicológico, mas falar que se ganhar vai pegar lá fora é foda. Não, os caras vieram pra agredir a gente. O Jaime, cara, o Jaime com certeza lembra disso. Quando você encontrar ele, você pode falar, cara, eu conversei com o Zamorano. E aí os caras estavam dando Vou tapa perguntar. mesmo. E Foi nesse Qualify do Rio? não, isso foi num Foi outro campeonato em campeonato. Tumbiara, Ah, na cidade dele. entendi. E aí a É, gente. você vai para essas cidades que nem depois eu joguei no Power Play, eu considero minha aposentadoria, porque a gente não treinava, só que eu ainda tinha muita bala para dar. O Neve acabou porque eu achei que eu ia voltar para os Estados Unidos, que eu estava em intercâmbio, eu larguei uma namorada lá. Então, assim, eu substituí o vice, tipo, pô, eu tava com muita saudade da minha namorada, eu descontei tudo no CS, deu certo, só que eu não consegui voltar para os Estados Unidos. Então, assim, o time acabou o time nessa porra, e aí eu não fui. E aí os caras, porra, mano, tipo, você acabou com o time. Não sei se foi eu diretamente, mas eu tinha saído. E Sim. aí, logo depois que eu peguei a experiência da Coreia. Só que assim, eu não fui daí para os Estados Unidos. Aí eu falei, cara, aí um amigo meu me chamou, vamos montar um time aí, pá. Eu tenho carro, a gente sempre vai, né? O Cadavão, gente fina pra caralho. Cara, acabou que a gente acabou montando um time muito, muito forte, cara. Só que a gente não treinava. Eu falei, cara, eu não quero treinar, velho. Pô, tanto que eu já treinei no Neve, eu quero, pô, focar um pouco nos meus estudos e levar. Daí ele falou, não, beleza, esse time aí a gente vai treinar uma vez ou outra, mas nada de treinar. Cara, tinha dia que a gente nem treinava, tipo, o máximo fazer um corujãozinho ali, arrumar umas flash e tal, mas... E a gente sempre, tipo, ia top 3. Ficamos top 3 no Pentium 4, a gente só perdeu para Immortals e G3X. É, que eram Então, os assim, o time times, era né, a ser bom. batido, né? É, É, isso, essa história de Tumbiara foi a primeira vez que eu chorei por causa de CS, que eu era o mais velho, eu era o capitão, e aí eu só escrevi, eu falei, cara, entrega o jogo, senão os caras vão matar a gente aqui. Eu é. saí da Lan House e me senti um merda, velho. Um merda. É, eu não tive esse sentimento, até porque eu não tremi contra os caras aí de Brasília, mas eu era mais velho. Pô, eu falei, cara, se for sair na porrada, a gente vai. Tipo, eu treinava 10 anos de arte marcial. Não, pô, alguém ia embora comigo pro Alguém ia hospital, perder o mas dente. é assim, eu não ia tremer porque assim, eu falei, cara, eles estão falando isso, mas é para entrar na cabeça. E pô, eu tenho quase certeza que a galera não ia fazer isso. Foi um pouco Ah, diferente. sim. Mas, né, tipo, para quem tinha 15 anos é foda. É, boto fé. Mas tomei bala, que nem o negócio da Scout lá, eu vi na entrevista, Eu, falou, pô, eu ia falar isso tomou todas. agora.
Ah, cara, pô, exagerar só. Não deve estar lembrando muito bem, vai ter que tomar um zinco, ômega 3, ômega 5, sei lá. Assim, pô, a gente começou muito bem, a gente deu um pezinho lá fora, cara, que nunca ninguém tinha visto. Na E a qual gente fez mapa? um na Nuke, a gente era TR, a gente foi ali fora, tinha aquela sacadinha do Cat. Uhum. Cara, a gente fez um pé de De 5, cara. 5 pra Aí sair o no J. catch. É, exato. Aí, pô, a gente conseguiu. Cara, e o JVD, que se você quiser chamar ele um dia para trocar ideia, ele tá voltando agora também. Aí ele falou, cara, deu certo, a gente, pô, ali na hora do campeonato, para dar 5 certinho, a gente, caralho, não vai dar, não tá dando, não sei o quê. No fim foi. Aí, tipo, ele encontrou com o cara e quase morreu, mas daí matou. Então tudo que a gente fez valeu a pena e a gente ganhou o pistol, mas depois a gente. E realmente, eu tomei uma de scout, acho que num Eco, tomei numa outra que eu fui de AW. Eu tomei lá fora, não lembro quem que tava de scout, o cara tava embaçado, mas não foi todo round, não, mas isso eu lembro. Era o Power, irmão do Power. JDev, essa galera Salve aí aí. pro Power. Carva, existe algum player no qual. Algum player ou time no qual você se arrepende de não ter jogado? Sei lá, se vê algum convite. Não, porque eu, pô, eu joguei em todos que me convidaram. E sempre foi, que nem eu falei, uma ascensão rápida. Então, assim, eu não ficava muito nessa, não sei. Eu lembro que para ir para o MKC2, eu tinha acabado de entrar no CAT, só que, pô, era uma galera, era tipo uma família. E aí eu falei, caraca, eu já vou sair. Aí eu cheguei pros caras, falei, mano, eu só vou se o El Matador, a gente chama ele de Elma. Só vou se o matador for comigo, velho. Os caras, não, pô, demorou, porque a gente se dava super bem, porque tem muito desse rolê, né? É. Ele era muito bom de bala, mas eu me dava. Tanto é que eu sou muito amigo dele até hoje. A gente é praticamente irmão, viajamos junto, tudo mais. Então eu falei, ah, só vou com ele, se for com ele. Daí eu lembro até hoje, nós dois andando, parecia que era. Como que é o caminho Yes. da, da galera ficar, tipo, mal olhar, não sei o quê, todo mundo. É o Walk of Shame em inglês, né? Tipo no Game of Thrones, parecia que a gente estava nisso. A gente olhava para a cara de um capitão, ele olhando assim, com a cara puto. Só que a gente falou, pô, era porque ele queria ir, né? Só que chamaram nós. Sim. Mas eu joguei em todos, assim. Se você virar para mim e falar qual time você gostaria de ter jogado. Cara, eu queria ter jogado no MIBR, mas o MIBR veio, tipo. Acho que não sei nem se eu cheguei a jogar contra o MIBR, que eu joguei muito já no 4Play, que era. Minha aposentadoria era ainda Challenger, né? Que virou depois do MIBR. Mas, É. pô, é uma tag assim, cara, de todas as tags que eu não que eu gostaria de ter jogado, porque eu joguei no G3X. Para mim seria a primeira opção, mas como eu joguei mesmo como complete, eu acho que eu gostaria de ter jogado no MIBR também. E essa experiência no G3X, Carva, como é que foi? Você foi pra Coreia, você falou, né? Sim. Foi, você saiu do campeonato do tipo assim, mano, eu acho que esse realmente é o auge do esporte pra mim, ou você voltou pro Brasil do tipo assim, putz, eu quero essa vaga, eu quero brigar pra, né, sei É, lá, então, não é que viver do assim, a game, né, vaga mas era do Kiko, que para mim era um dos melhores. Eu com certeza, tipo, assim, com toda a humildade do mundo, mas refletindo em tudo que a gente conquistou em 2001, o do ano de 2001 para mim foi o meu melhor ano, assim, tipo, pô, eu não errava tiro. Então, assim, eu nunca trombei ninguém de Alp no servidor que eu falasse não dá para trocar com. Tipo, o Kogu tava começando, o Kogu virou um monstro, pô, o Kogu atingiu patamares que, pô, eu só sonhei em atingir. Mas assim, cara, nunca trombei ninguém de alto que eu não conseguisse trocar, que eu não sentisse a confiança de que eu ia ganhar. Então, assim, eu acho que eu teria vaga no time, só que não no lugar do Kiko. E aí eu até achei estranho, porque, pô, para mim foi uma baita surpresa, né, ter sido chamado, porque já tinha o Alp, que era o Crash, que era excelente, e se tornou também um Alp, assim, absurdo, já foi várias vezes melhor do Brasil, e é amigão também. Então, assim, já tinha o Alp, o Crash, que já naquela época era muito bom. E aí, pô, tinha o Gal que sabia puxar Alp, tinha o VIP que sabia puxar Alp. Então, assim, quando me chamaram, eu falei, porra, mas eu sou Alp, né? Só que, assim, mesmo de rifle eu jogava bem. E graças a Deus eu saí com a sensação de dever cumprido, porque a minha eu fiz lá na Coreia. Acho que todo mundo fez em geral, né? Mas por não ser um rifler, eu acho que, pô, eu saí bem feliz. cara, duas perguntas. Eu quando comecei a jogar, eu assistia um vídeo do G3X que inclusive foi até o Junks, que é o cara que faz as edições do Legends. Ele fez esse vídeo do G3X.
que o VIP ele dá uma varada de cima da casa pro rádio ali. Não sei se você já assistiu esse Não, o vídeo. VIP, já viu? O VIP, mano, era Eu insuportável ia jogar te, na Nuke eu ia te contra. perguntar isso, cara, porque o VIP, pra mim, ele era ele era meio que um espelho. Eu sempre quis. Eu nunca o Sim. conheci como pessoa, já troquei ideia. O cara é É gente uma pessoa boníssima, maravilhosa. mas ele era monstro mesmo. Era, eu acho que ele atingiu isso naquela segunda metade de 2001, tanto é que daí foram para a Coreia, os caras botaram mais isso na bagagem, aí voltaram. Cara, daí os anos seguintes foram, né, de domínio total ali da G3X e o VIP. Eu cheguei a jogar ainda muito contra ele, porque eu tava daí no 4Play. Cara, ele era insuportável na Nuke. Não só na Nuke, como qualquer mapa, mas ele era do tipo que estudava cada lugar que dava para varar para usar isso como vantagem. Tá certo ele, só que, cara, de todo mundo que eu já joguei contra, ele foi o melhor nesse sentido de saber varar. Ele era muito sólido de M4, de AK, que fosse. Mas ele de coach ali de CT era triste, velho. Massa. Jogar contra era bom, era lindo de ver. É. Massa. Agora, eu queria que você citasse quatro jogadores, né? Se você pudesse montar uma seleção, você mais quatro jogadores da sua época. Quem que você escalaria para o teu time ideal? Cara, é difícil porque aí você tem que pensar em quem que seria capitão, Alp, eu já sou Alp. Cara, que nem eu joguei no 4Play com o Kart, ele era Alp também, a gente jogava de double Alp e o Kart pra mim, eu já, pô, tive a oportunidade e a gratidão de jogar com, mas se fosse para montar, obviamente eu não ia escalar ele no meu lugar. E acho que junto talvez não bateria, mas foi muito sucesso no 4Play, mas se for por posição e tudo mais, com certeza o JVB, que foi o capitão nosso, o moleque é um gênio, tanto que ele tá voltando a jogar agora, mas a gente vai jogar mais na resenha, então seria o JVB, é o matador. Cara, vai acabar sendo quase o Neve, mas eu gostaria muito do Corne também, que o Corne jogou no 4Play com a gente. O Corne, cara, ele é tipo o Coldzera, o Tyson. Sabe quando você tem um cara que você sabe que dá muita bala, spray e tal? Então, assim, muito do que a gente ganhou na época do 4Play foi porque o Corne estava no altíssimo nível. Ele teve o azar de atingir esse ápice depois que a gente, né, não teve mais neve, o Red também acabou, o Sank foi para São Paulo. Mas, cara, ele carregou o nosso time. A gente ainda estava dando muita bala, eu, Kart, Eagle, Cadáver, só que o Corne estava carregando. Então seria o Corne, e aí falta o quinto, né? Deixa eu ver, o JVB, Elma, Corne e. JVB, Elma, Corne. Cara, dá para ser o Elma, o Kart e o Eagle. Acho que eu meto o Kart mesmo de double alp, velho, porque é Boa. muito bom jogar com ele, velho. Da hora. O Kart, ele é conhecido mesmo. Você falou o nick dele, eu falei, cara, conhece esse nick, mano. Conhece Sim. esse nick. Ah, e são esses cinco, Ah, que eu. Spa, não, pera, JVD, Elma, Corne, Kart, Igor. Eu me tirei do time. Então Ah, eu vamos, botaria. antigamente os times jogavam com seis também, né? Então pode ser. Daí, Revezando o tipo, seis. mapa, né? Sim, A gente exato. aceita, eu aceito, vai, a gente aceita, tá tudo certo. Carva, agora uma pergunta, acho que até pessoal, uma opinião sua. Qual foi a importância da Monkey? Pode até ser da Monkey Campinas no cenário. Qual foi a importância da Monkey para o cenário do Counter-Strike? Ah, cara, eu acho que foi extremamente importante. Eu acho que sem ter um facilitador como a Monk foi de todo mundo se conhecer, eu não sei se o CS seria. Isso na minha opinião, eu posso estar errado, posso não, mas na minha opinião, às vezes até um pouco de leigo de não estudar o assunto, eu acho que não estaria do jeito que está. Eu acho que talvez teria um cenário, talvez teria, mas forte do jeito que foi, acho que seria muito difícil, porque o sonho de todo mundo era sempre ser de um time da Monk e era o celeiro, né, de todos os craques que saíram, tanto a MKT, Brasília, teve, né, a Monk em Brasília, Teve, era do Ponto Night, do pai do Ponto Night, inclusive, se eu não mas me sempre engano. foi Embi. Isso é uma dúvida que eu tenho, nunca Sempre foi foi MK. Envy. Ah, então faz sentido. Sempre Pô, foi então Envy. só aí o Embi, né? Pô, é só você ver todos os times das Monkeys dominaram o cenário em diferentes épocas. A Monkey de Brasília,
Campinas, daí MKT e assim, né? Massa. Bom, a gente ainda tem aqui 10 minutinhos antes do nosso intervalo. Eu vou te fazer duas perguntas e aí você me diz qual foi o campeonato que mais te marcou vencendo e qual foi a derrota mais dolorida? Ah, isso daí é muito fácil. Cara, o que mais me marcou vencendo foi a Zenki em 2001, que a gente jogou contra o time do Kogu na final e ganhamos. E foi uma época, não sei se você sabe dessa época, em que eles começaram a organizar campeonato só por tempo, então só contava round de TR. Foi assim, foi uma coisa muito rápida que chegaram à conclusão que não era bom, Acho que o mas Mourinha me contou um round assim, um round é, de tempo. aí a gente jogou a final contra o time do Kogu e começamos de TR, cara. Aí, pô, a gente parra o chão, fizemos de tudo, só conseguimos fazer 2 rounds em 10 minutos. A gente falou, mano, ou 10, 15, eu não lembro se era 10 ou 15, mas era por tempo. Então a gente falou, vamos rushar bastante e tentar fazer o máximo de round que der, né? Claro, alguns mais executando, mas na maioria era rush, velho. Rush, rush, porque o que conta é TR, então se não vai contar o ponto CT, não importa se a gente tomar 30, mas vamos marcar. E fizemos 2. Falamos, puta, cara, fudeu. Cara, Azedou. virou o mapa, a gente olhou um pra cara do outro e falou, mano, se eles também, né, jogaram de CT, nós vai amassar de CT. E aí, cara, começou isso com neve, né? A gente começou a ganhar um, dois, três que não contava, mas os caras não conseguindo fazer round. Falei, mano, já era, velho. Esse é nosso. Cara, eu acertava tiro de alvo na pedra das Aztec, pela porta. Tanto que o Léo de Bias veio atrás de mim e falou, pô, tá cheatando, não é possível. Eu falei, aqui as balas estão acertando todas, sabe aquele dia perfeito. E aí, cara, o único round, eles só fizeram um. Aí a gente ganhou. O único round que a gente perdeu foi um X1, eu e o Kogu. Eu sabia que ele tinha atravessado a ponte, era um eco, tava de Glock. Cara, eu já tinha subido ali da água, porque eu pulei, né, e subi. E aí eu fiquei cravado de alto. Falei, velho, ele vai ter que sair para pegar C4, que tava dropada na frente. Só que eu, pô, fui ansioso, velho. Eu falei, quer saber? Foda-se, vou matar. Tava tão confiante, falei, vou matar ele. Eu dropei alto para pegar a M4 que tava na minha frente, ele só pulou e deu um burst, velho. Pegou na minha Putz. testa, velho. Aí eu perdi essa hora, eu falei, foi mal, galera, velho. Tipo, daí os caras, pô, velho, a gente não pode tomar mais. Esse era seu, mas eu perdi esse X1 pro Kugu, velho. E aí, só que daí ganhamos. Daí eu lembro até hoje, pô, a gente ganhou, o Kugu veio, mal humilde, trocar ideia com a gente e tal. Então, esse foi o que mais marcou. E eu vou gastar 10 segundos para falar do que mais marcou que a gente não venceu, que foi o Qualify ali do Rio. Eu acho que, obviamente, a gente não teria bala para ir contra o SK, mas o meu sonho na época era ter jogado aquela final contra o Bota SK, e fé. foi o Red, justo o nosso maior rival. Mas... E aí eles Vocês perderam pro comemoraram, Red? perdeu pro Red. Foi, tipo, eles fizeram tipo 2, 3 rounds no Red, se eu não me lembro, no SK. Foi, pô, a galera foi ao delírio. Parecia que tava ganhando, só que não, tava tomando spam que conseguiu fazer 2, 3 rounds, velho. Acho que foi 2 rounds, velho. Eu acho que só um time talvez tivesse feito um ou ninguém fez, eu não lembro direito. Cara, e a volta pra casa, cara? Vocês perderam para um arquirrival, enfim. Não, a gente Ou... não perdeu para eles, a gente nem jogou contra eles, a gente perdeu para os Ah, desgramados de perdeu pro Brasília. Embi. Ah, vocês perderam. Ah, não, não foi pro Embi, foi? Eu acho que a gente perdeu pro. Pro time Eu do esqueci Power. pro time do Era. Power, daí acho que a gente perdeu mais uma que eu nem lembro. Na Esqueci o derrota a nome gente do quer time. esquecer. Então, assim, só não foi tão triste porque a gente ainda voltou de avião. Muita gente foi de carro de São Paulo, então chupa! Mas, pô, a gente mamou legal. Mas pelo menos voltou de avião, velho. Boto fé. Fala, galera do Legends. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco com o Legends Carva. Carva, bom de resenha, né? A gente conta muita história aqui. Bom, acabamos de falar da vitória mais importante da sua carreira, talvez, né? Da derrota mais dolorida. É, eu ia te perguntar alguma coisa mais voltado para o time do Embi, né? Você lembra de algum jogador que te marcou muito da equipe do Embi? Ou por skill, ou por ser gente boa, qualquer coisa do tipo assim? Acho que deve ser o que todo mundo fala, né? O Ponto Knight.
Eu não lembro e nem sei se ele era realmente o capitão, mas eu acredito que era. Mas o nome do No End que me marcou muito, tanto é que é o único que eu lembro, assim, agora, porque, né, como eu te falei, eu vim um pouquinho depois deles, mas eles ainda eram bem embaçados, ganhavam ainda quando eu comecei, mas o Ponto Knight, eu lembro que ele era sempre o cara a ser batido. O Six Clan, eu não sei nem se você sabe me responder isso, mas o Six Clan era um time de Campinas ou era São Paulo, você sabe? Não, não Porque eu sei que sei. eu sei que era a divisão era de São Paulo de, como é que era o nome daquele jogo, cara? Putz, era um jogo que você atirava pulando também. Todo mundo jogava esse jogo antigamente. Putz, eu não joguei esse jogo. Ai, caramba, não vou lembrar o nome agora. Mas Pra enfim, mim, o pulando era o CS mesmo, quando eu metia o galeto, o forte ali do meu time do Neve era um dos melhores. Era o melhor do Brasil. eu O achei que Elma o também, Six, eu achei os que o dois. Six era um time de Campinas. A gente lembrando aqui agora, porque era uma divisão de São Paulo. Achei que não era São Paulo capital. Bom, vamos lá. Você tem acompanhado aí o CSGO de perto, né? Você conseguiria me dizer se quem é o jogador que você mais gosta hoje em dia? Não precisa nem ser personalidade, nem nada. O cara que você gosta de assistir no CSGO. Cara, hoje mesmo é o Cacerato. Tem como. Por mais que eu era alto, então assim. Ah, o Fallen também, mas o Fallen dispensa comentários, né? No auge dele, até hoje, ele é muito bom. Então, assim, para quem já foi Alper assistir ele jogando, você fala: Meu Deus, cara, esse cara é um deus do CS com a Alp, e não só com a Alp, com tudo. Mas eu gosto muito de assistir o Cacerato. Ele é um dos meus favoritos. É que assim, acaba meio que, querendo ou não, apesar do Cacerato ser extremamente bom, ele é extremamente gente boa. Então aí você vira uma admiração igual eu tenho pelo Fallen, entendeu? Então, mas o Cacerato é o que eu mais gosto de assistir hoje. Eu acho que essa geração, não só essa geração, acho que talvez uma geração depois da sua e essa geração formaram jogadores menos estrelas e Sim, mais acessíveis, né? Digamos assim. sim, Porque eu lembro que na época que eu comecei a jogar, a galera do MIBR e do G3X, eles eram pra mim totalmente inacessíveis. É sim, porque eu sou um cara de sorte que eu conheço o BT, o Eleito, o Dance, então foram caras que abriram portas pra mim, né? Porque teve uma época do CS que a galera do MIBR, eles eram totalmente intocáveis, mano. Tipo, Kogu, Pava, Eduzinho, Pred, Coraça, essa galera, eles eram assim, a seleção brasileira do Counter-Strike. Então, e hoje em dia eu acho que os moleques são mais acessíveis, sabe? sim. Em relação de trocar ideia, enfim. Eu acho que as gerações do Counter-Strike elas foram amadurecendo para esse lado do tipo acessibilidade ser mais fácil. Até também pelo fato de internet, enfim. Junto com a evolução da internet, né? Instagram, Facebook veio antes, Instagram, TikTok tem tudo hoje. Então é muito mais fácil você mandar um ali no Twitter e o cara te responder, né? Exato, boto fé. Vamos lá. Seguindo aqui a linha das perguntas, você teve um ídolo no CS? Uma pessoa que você se espelhou, ou alguma coisa do tipo assim? Cara, eu acho que é no mesmo nível que o Kogu respondeu, que eu assisti, né, o dele e de outros, mas o dele que eu concordei muito quando eu tava vendo, é o fato de que eu nunca parei para idolatrar, e eu não tenho nada contra, eu nunca parei, mas eu nunca parei para idolatrar alguém. Eu queria ser o melhor. Então, assim, dentro da, sei lá, do meu CS ali, onde eu só estava jogando nacional, eu tive o prazer de jogar internacional ali na Coreia. Cara, eu acho que eu só tava focado em ser o melhor. Então, tipo, eu acho que o fato de ser, às vezes, idolatrar alguém quando você tá jogando, acaba te limitando um pouco. Você fala, pô, aquele cara é tão bom que talvez eu não vá conseguir ser igual ele. E acho que um pouco eu divido um pouco dessa mentalidade do Kogu. É tipo, pô, na época, hoje, por exemplo, pô, depois que eu parei assim, eu idolatrei o Kogu, né? Como o mundo muda, porque ele pô, era um tesão assistir ele jogando de Alp e amassando os gringos.
Então, isso foi muito legal, mas eu já não estava competindo. Talvez se eu estivesse ainda competindo, eu ia tentar ser melhor que ele. Se eu ia conseguir ou não, ninguém sabe. Pô, muito provavelmente não, porque o cara era um monstro. Ele chegou a ser o melhor Alpe do mundo. Mas é, mesma mentalidade. Mas assim, pô, se idolatrar assim hoje em dia é o Fallen, né, velho? O Fallen é foda. Massa. Saindo, vamos. Deixa eu tentar reformular essa pergunta, mas agora é uma questão de gosto seu, sem ser esse negócio de tipo de você idolatrar. Mas se você pudesse fazer um top 5 AWP, porque você era um AWP, um top 5 AWP de todos os tempos que você viu jogar, né? Desde do CS 1. Você começou o quê? No 1.2? Putz, eu nem 1.3? sei, eu não sei, eu falo 1.6 porque senão ninguém entende, vai falar, "Ah, era É, outro jogo." exato, Mas mas acho que foi vamos pôr aí que 1.2, 1.3. vamos pegar aí desde o 1.2 até o CSGO. Se você pudesse fazer um time de 5 AWP, quem você escalaria teu time? Cara, óbvio que eu em primeiro, não Ó, nessa ordem necessariamente, mas é sei. pelo que eu sei que eu gostava de jogar e eu nunca tive medo de ninguém. Não que eu seja o primeiro. Eu, Kogu, obviamente, Fallen, obviamente, são três, né? Device tem que estar. E, cara, eu acho que daí o quinto seria o QNS, né? QNS foi NS, embaçado, velho. verdade. Carva, vamos lá. Agora, uma pergunta que eu fiz pro Kogu. Inclusive, eu perguntei pro Kogu um negócio que a gente ficou até um silêncio na hora. Porque é claro que a carreira do Kogu ela foi maior que a sua, obviamente, Bem maior. mas o jogador de CS, eu não sei qual, eu não sei que nível que é a sua paixão de CS. Se você pudesse me botar de 0 a 10, que nível era a sua paixão de CS? Na época ou agora? Na época. Pô, 10, era 11. Eu não queria fazer. Assim, ainda saía tal, que muita gente na época nem isso fazia, mas, pô, eu não deixava minha baladinha de sexta e de sábado, a não ser que tivesse campeonato de lado, mas era 11. Se eu não tava na balada, com certeza eu não tava na escola, eu tava na Lan House. O jogador de CS, cara, ele morre duas vezes? Por que que você largou? Eu sempre pergunto, por que que você largou o competitivo? Mas aí eu tô reformulando essa pergunta, perguntando se o jogador de CS ele morre duas vezes, né? Quando a gente fala como jogador de futebol morre duas vezes, o jogador de CS ele morre duas vezes? No sentido do tipo, ele A- largar e voltar, ou. Ele largar e parar e pensar, mano, e agora? Cara, eu acho que depende da. É uma pergunta interessante, mas eu acho que depende muito da época em que você vive. Eu, por exemplo, agora, o CS dificilmente vai morrer para mim, só se o CS morrer. Mas eu sempre vou estar conectado com ele, nem que seja para bater uma resenha, para jogar um lobbyzinho na GC. Mas ele morreu para mim porque, né, eu tive outras prioridades na minha vida, onde eu tive que, né, começar a trabalhar, etc. Fiquei quase 15 anos afastado, mas porque eu fiquei trabalhando 15 anos, entendeu? Aproveitei outras coisas da vida. Mas também não joguei nenhum outro jogo. Para mim sempre foi só o CS. O máximo que eu já gostei foi um GTAzinho, tal, jogar o jogo até o fim, um RP, mas um pouco para me divertir com meus amigos. E o Project Zomboid, que eu gostei bastante de jogar aí com o Laux, um salve pro Laux, que eu gostei muito. Mas, cara, fora isso é só CS, velho. Nem videogame, assim, eu jogo. Não tem nenhum jogo que eu consiga substituir pelo CS. Massa. Essa pergunta nem tá aqui, mas me veio na cabeça agora. Qual foi o motivo da tua ida para os Estados Unidos? Inclusive, o Leandro Carrijo, que é meu amigo, jogador de Pode. futebol, Você não sabia. Pô, ele é é, é- sensacional. ele é de Uberaba, a gente jogou junto, né? Eu não Caraca, fui craque igual ele, mas essa Carrijo, eu não sabia. Carrijo é God demais. Um não, salve pro Carrijo Carrijo, ele velho. alcançou voos maiores que os Pô, meus, jogou digamos no assim. Galo, tal. O cara é Jogando foda. Galo, exatamente. E aí ele me falou, pô, conheci o carro, a gente boa demais, isso aqui. Eu falei, mentira, você conheceu o carro. Ele, pô, gente boníssimo, isso aqui. Me fala um pouquinho da tua vida nos Estados Unidos, Carva. O que que você fazia? Tu tem vontade de voltar? Não tem? Brasil tá massa. Ah, o Brasil é bom demais, cara. É aquele negócio, quando a gente tá aqui, a gente quer estar lá, e quando a gente tá lá, a gente quer estar aqui, sabe? Tipo, o ser humano nunca tá satisfeito. Então, eu acho que você tem que encontrar aquilo que te agrada mais.
pô, você quer ter os carros mais foda, ter arma, não sei o quê, ter moto. Cara, os Estados Unidos para bem material, né? É capitalismo, né? É o país do consumo. Mas eu fiquei 9 anos lá. E, cara, depois de já uns 5 anos ficando lá, eu já pensava em voltar. Só que eu falava, cara, para minha carreira não faz o menor sentido. O que apaziguou um pouco esse meu anseio de voltar foi porque daí eu trouxe meu irmão, que é muito mais novo, dos mesmos pais, sou 16 anos mais velho que ele. E aí ele tava com uns 15 anos, tal, aqui no Brasil e queria muito estudar lá fora. Eu falei, pô, vem morar aqui comigo. Aí, pô, tem um brother, um irmão. Tudo bem que ele era mais novo, mas passou 2, 3 anos ali, já foi amadurecendo mais ainda. E aí eu falei, pô, agora eu tô com família aqui e tal, então já foi mais fácil de. E ele gosta muito de jogar PC, tem foto dele no PC com 5 anos de idade ali, jogando no meu PC e tudo mais que eu tinha, até mais novo, uns 2, 3 anos, com fonezinho, etc. Mas foi isso que me ajudou. Só que assim, ele, pô, ele joga todo jogo. Esse daí é um que joga, tipo, é a Lanzoca, é tipo a Poca agora, virou. Ele sempre, nunca parou em um jogo, mas, cara, ele que até me trouxe um pouco de volta pro CS, foi quando ele virou e falou, pô, o time do Brasil foi campeão. Eu não vi, cara. Eu voltei em 2017 a acompanhar o CS. Então não vi, ele falou, pô, e os caras vai ter Major em Atlanta. Aí eu levei ele, a gente foi assistir lá quando a Astralis ganhou o primeiro. Foi uma experiência surreal, porque, pô, o Apoca, o Gal me pôs em contato, isso antes, né, deles começarem a streamar. Aí, pô, conheci, eles me botaram para falar com a galera, ia na padaria com os caras da SK, eu falei, cara, que doideira, os caras acabaram de ganhar dois, estão no Major, tô aqui na resenha com a galera, foi ali que voltou minha paixão pelo CS. Porque antes disso, meu irmão, pô, a gente montou PC, jogava uma vez ou outra, mas eu parava, tava trampando, era muito raro jogar. E aí eu Mas, acompanhei o SK e até falo pra todo mundo, velho, não é o Gal a zica, velho. Eu que fui no primeiro Major, que era pra eles ganharem o terceiro, perdemos na sempre. Mas assim, em minha defesa, o FNX não tava. E aí ele já é, tinha saído do time, botaram o Fox. O FNX, o amuleto não tá, o negócio sim, fica quente, fica difícil pois ganhar. é. Um salve pro Fênix aí que Salve também pro tá Fênix. precisando aparecer por aqui. Carva, cara, eu ia te fazer uma outra pergunta agora, mas me fugiu na cabeça. Enfim, daqui a pouco eu devo lembrar. Vamos lá para um quadro agora que chama Strafe Bala. Eu vou te dar duas Tá, opções. Você responde qualquer uma das duas. Se quiser fazer um comentário, beleza. fique à vontade, beleza? Só pergunta simples. Vamos lá. CS 1.6 ou CSGO? Ah, 1.6, ainda mais que o Gol tá morrendo. Abraço, alô, Gabe. Dá um CS2 aí. Eu também tô querendo, eu também tô Mas, cara, querendo. se você me perguntar agora honestamente, sem jogar, mas olhando CSGO ou CS2 nesse momento, depois se eu ver no futuro e me arrepender, mas é baseado nesse momento, cara, CSGO. Eu não sei porque eu não gostei muito de assistir o CS2, a bala da AK tá estranha, tá tudo muito colorido. Eu entendo que isso é muito melhor para o jogo, porque daí não tem que ficar usando Digital Vibrance e tudo mais, tá da hora. Não gostei da Smoke, mas eu entendo que é um jogo em evolução, um novo jogo que tem as características do Gol. Mas hoje eu prefiro o Gol. Eu cheguei a jogar o CS2. O fato de não ter a mão esquerda, por enquanto, né? Porque Não é o tem? beta, não pode mudar. Ah, mais um motivo. Eu sempre fui. Eu tomei Cara, 2,16-0 e devolvi a conta pra menina que me emprestou. Eu não quero jogar. cara, Quero é jogar. difícil. É, eu sou canhoto. Eu comecei hoje em dia a mudar um pouco de mão, mas mais eu tô guardando um pixel, mas não sou esses nóia que fica pá, pá, mudando de todo lado. Sempre foi a Sim. canhotinha. Lembrei a pergunta que eu ia te fazer, só dando um cortezinho aqui no Strafe Bala. Feijuca do BT, segunda edição, sim ou com certeza? Pô, nenhuma das duas, com certeza. Garantido absoluto que precisa rolar, velho. Pô, pelo amor de Deus, velho. Cara, aquele dia, se eu É mais que isso. soubesse que tu tinha ido de ônibus, eu tinha ido junto, pô. É Mano, eu que fui de ônibus. eu fiquei Eu, com preguiça, pô, de. é, eu só falei, BT, mano, eu vou, mas eu vou de busão. Daí ele falou, mano, você tá louco, sério? Eu falei, mano, pra mim não tem erro. Eu sou do tipo, vamos pra esse rolê, eu vou, velho. Assim, tirando, pô, tem uma coisa com família, mas, mano, eu sou desses, eu topo na hora. Só que eu só falei pra ele, velho, não dá pra eu ir de avião que tá 2.000 a passagem. Tava Dois caro. ou três. Falei, velho, vou de busão, só saí um dia antes, baixei todos os episódios do celular e fui assistindo de boa, velho.
Aí ele, porra, você veio de busão. Eu falei, mano, foi fácil, velho. Quando você quer muito uma coisa, você vai, velho. Boto fé. Alô, BT. Alô, Tam- BT. Já Precisa tô estar aqui falando faz também. tempo, mano. Pô, essa porra dessa feijuca não acontece, cara. Tem que sair, mano. Tem que sair. Eu Vamos gosto aí, BT. demais. Segunda edição aí, pelo amor de Deus, que a primeira não foi. Voltando aqui. Aztec ou Prod? Prod. Cara, É que todo as mundo. É que a Aztec é foda, velho. A Aztec de TR é um terror. É literalmente um terror, velho. Eu acho que é muito. Puta, em português eu não lembro. One-sided. É muito tipo. É CT puro, cara. Pô, você bota um Alp ali, fecha um Alp de cada lado, acabou, velho. Você tem três opções. Ou Aí você é entra na quem tem o melhor PA. CT. É, Aí acho que acaba perdendo um pouco da competitividade. sim. É, muitos jogadores das antigas são apaixonados por Prod, cara. Eu achava um mapa também que era muito CT, mas ele te dava algumas É, bastante opções, né? CT. Sim. Mas ele ainda te dava algumas opções, da fezinho Você no rushar duto. tanque, tentar pegar o cara ali, né? Exato. AWP ou Scout? WP. Scout eu nem encostava, velho. Fala, pra que você vai usar uma Scout? É óbvio, né? Com a economia, tudo. Mas eu prefiro juntar pra WP. Pra que você vai usar uma Scout se a WP mata com um tiro? Emb ou G3X? O 3x. USP ou Eagle? USP. Eagle, eu sou horroroso até hoje. Mas antigamente tinha o lance da WP Eagle, não tinha? Que a WP não Ah, tinha tinha, recoil. sim, sim. Obviamente eu comprava Eagle, mas né, eu prefiro a USP no sentido de, pô, conseguir ser melhor com ela. Mas, obviamente, se é com forçado, eu compro o Eagle, porque é mais dano às vezes, você acerta. Por coincidência, esses dias aí eu tenho acertado vários tiros de Eagle, mas na minha opinião é tudo cagado, velho. A Eagle, acho que a Eagle ficou muito ruim no CS, no É, CSGO. No cara, 1.6 era tranquilo de dar HS. eu não Hoje em sou dia, confiante de Eagle. Se eu tô nossa. bem com ela é porque, na minha opinião, eu tô cagando. E pra finalizar, o Carva é cruel? Cara, o Carva era cruel. Hoje a gente tá tentando ser de novo. Faz umas 3 semanas que eu tô jogando. Quem te deu esse apelido, Carva? Chegou a Cara, eu ser nem um sei. apelido ou não? Não, mas, pô, eu achei que era zoeira, porque o Dance virava e falava, pô, o Carva é cruel, o Carva é cruel. Eu falei, mano, por que você fala essa porra toda vez? Ele, cara, não, em Brasília os caras falavam isso. Eu falei, como assim? Eu nem sabia, velho. Eu podia usar isso a meu favor mais ainda na época e não fazia ideia, cara. Ele me explicou, mas eu já nem lembro direito. Alô, Dance, né? Vem aí para explicar. Ele ainda não compareceu, né? Mas o Dance, cara, o Dance era outro que eu lembrava, velho. O Dance era embaçado, velho, sem zoeira. É que eu não consigo associar uma pessoa tão meiga e gente boa com o Dance da época, mas o Dance era um nick que todo mundo falava. Eu acho que eu nem cheguei a conhecer ele. Se cheguei, não vi. Mas o Dance era embaçado. Eu diria até mais que o Ponto Night, velho. Era o burburinho que rolava ali em Campinas. É que eu não joguei muito contra, mas o Dance era treta. O Dance também foi um dos primeiras pessoas que eu conheci no Counter-Strike por intermédio do Iron. E ele, pra Quem que era mim, o Embi? Era Ponto cara, Night, Dance. eu acho que Foi. E eu falei, ó, espero que ele assista até o final, porque eu falei, cara, eu não lembro de mais ninguém. Mas daí não, você acho que era falou o Ponto, o Dance, Dance, o Predate, eu acho que o Iron Redate eu lembro. e, putz, o Mourinha falou esses dias pra trás, mas eu também não vou lembrar a line toda. Mas eu acho que era o Ponto, o Dance, o Predate, acho que o Plusion e o Iron, alguma coisa do tipo assim. Porque Entendi. tinha Embi 1, 2, 3, 4, tinha Embi pra Sim, caralho. Então, é. o sonho Pô, da eu galera tenho de até, eu tenho Brasília. um vídeo, acho que tem uns 20 anos, que tá até hoje no YouTube. Aí eu lembro na Cabo ali na rampa, cara, eu apareci de AK, eu dei uma bala. Eu não lembro se foi contra o Ponto Night, Cara, eu lembro até hoje a reação, porque a gente jogava um de frente pro outro, né? Mano, ele deu um soco na mesa, que eu comecei a rir, ele ficou mais puto ainda. Mas juro, eu só dei uma esquivinha assim, uma bala, velho. E pegou na cabeça dele, ficou muito puto. Aí, se quiser, depois eu te mando. Eu quero, que aí depois a gente faz a gente adiciona no vídeo. Legal. Bom, e para finalizar, Carva, primeiramente eu te agradecer, né? Já são aqui, a gente começou um pouco tarde hoje, 10h30 da noite.
provavelmente amanhã a gente já vai levar ao ar, tá? O nosso Show. Legends. Tudo depende do Junks agora. Mas, né, voltando mais uma vez, te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E, pô, conta pra gente seus projetos, o que que você anda fazendo, o que que você tem projetos relacionado ao Counter-Strike ou não. Fica à vontade, mano. Agora aqui é você, fala o que você quiser. O Legends é Beleza. seu. Pô, não, obrigado. Primeiramente, desculpa que eu que atrasei, né? Mas obrigado aí pelo convite. Pô, é uma honra, né? Só você ver aí entrar nos vídeos do canal do Zamora, só você ver quem veio e quem veio por último. Então, assim, é uma honra muito grande participar e ser considerado uma lenda. Eu acho que é muito forte, né? Você se auto-intitular uma lenda. Eu não acho que eu sou uma lenda, mas se acham, eu aceito. Então, assim, é um prazer estar aqui. E de projetos aí, estamos com algumas coisinhas aí que ainda não posso falar, mas uma das coisas que eu tive o maior prazer foi de conquistar um sonho, foi esse fim de semana comentar um UFC com imagem junto com a Poca. Eu espero que isso seja um início de uma longa jornada, porque, cara, sinceramente, se tem alguma coisa que eu gosto mais do que CS, mais do que futebol, mais do que tudo, é o UFC, velho, Dá que pra no ver caso aí é atrás, ó. MMA. Então, os cards que eu já fui em vários, conversei com vários lutadores. Então, cara, é isso daí. Pô, então, muito obrigado. Quem acompanhou até o final, manda um like aí também no vídeo, dá o subscribe e deixa um comentário aí ou até uma pergunta. Às vezes faltou, ou de repente comenta alguma coisa que eu acabei falando sobre e não ficou tão claro. Daí eu entro lá para responder os comentários. Fechou, Carva. Também agradecer não, mandar um abraço pro Apoca. Você que gosta de futebol, o Apoca, ele, meu pé. O Apoca não é, ele é um jogador nota 6, digamos assim. Eu, Ah, jo- é. eu joguei no time que era o Apoca de volante e o Betochina de treinador, Caraca, velho. nossa. Olha onde eu me envolvi. E o O Fidel, futebol né? do Apoca eu não conheço, mas. E o Fidel, que era o irmão do Apoca, né? O Aham, Nino, a gente chama ele de Nino, né? sim, gente Joguei no, boníssima. no Olympique e daí que eu tive mais a proximidade com o Apoca, Beto China, depois eu vim trabalhar com o Beto China. Então o Apoca ele é um volante nota 6, ele não é Caraca. tão fraco não, ele sabe Cara, é jogar bola. engraçado, cara. É engraçado que todo mundo que fala porque entrou no CS fala porque largou o futebol e tal. E, cara, eu jogava bem, assim, fiz teste, tudo. Cheguei a jogar nos Estados Unidos. É impressionante, né? Quando até você vendo aí, entrevistando todo mundo, parece até fique, né? Porque todo mundo fala, pô, era bom e tal. É, cara, tipo, acaba sendo um pouco parecido a mentalidade, porque daí, pô, entra mais a mentalidade. A galera que é muito, ousa muito, é muito criativa no futebol, acaba traduzindo um pouco para o CS, cara. Eu acho que tem uma certa correlação aí. Eu também concordo muito. É, acho que Otaku, né? Coach, todo mundo joga bola, Fallen. todo mundo Tipo, já não teve, é né? possível que seja uma coincidência, né? Não, não, tem um monte de gente. Vamos, ixi, se a gente for o próprio Gal, acho. Sim. Enfim, Kogu, putz, uma galera, né? O Iron, o Dance, coitado, o Dance não jogava futebol, o Dance devia ser muito Não. ruim, velho. Tem Dance as não, Dance exceções. não. Acaba sendo exceção, né? Quem era bom no É... CS e ruim no futebol, velho. Mas é isso aí, cara, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Putz, maior sucesso aí para você nos seus próximos projetos aí. Desejo, né, todo sucesso para você na sua vida. Mais uma vez, valeu. E se Deus quiser, muito em breve a gente vai se encontrar aí pessoalmente. E, ó, a sua pizza, né? Novo Pô, tem que colar lá. empreendimento. Preciso colar Sim, da lá. É no família aí. Brooklyn, né? Você falou? É no Brooklyn. Quando colar, é só avisar. Beleza, é Na hora de nóis, se tomar mano. uma lá e come. Um abraço aí pra Fechou. tribo e todo mundo. Tamo junto. Tamo junto, Cava. Abraço. Valeu.